A ignorância é a prisão do espírito. O conhecimento é a chave para a liberdade. Imagine um ano que marcou o fim de uma era, o início de outra e redefiniu o futuro de toda a nossa civilização. Esse ano é 1991, um ano em que o mundo mudou de forma irreversível. Superpotências ruíram, revoluções culturais tomaram conta e o primeiro vislumbre de um futuro digital começou a ganhar forma. O mundo estava prestes a entrar em uma nova era. Mas o que fez esse ano ser tão especial? E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. 1991 não foi apenas um ano marcante, foi o ponto de virada que define o mundo como conhecemos hoje em dia. Dos bastidores políticos às transformações culturais e tecnológicas. Vamos explorar por que esse ano ainda ecoa nos dias de hoje, depois da vinheta. Em 1991 foi o ano em que o mundo viu a queda definitiva de um dos maiores impérios políticos e ideológicos da história moderna, a União Soviética. A Guerra Fria, que havia dominado a política mundial por décadas, chegava ao fim. Os países que compunham a União Soviética declaravam independência um após o outro, enquanto o mundo assistia ao nascimento de novas nações e à dissolução de um sistema que parecia eterno. A Guerra Fria foi um período de intensa rivalidade política, econômica, militar e ideológica entre as duas superpotências, os Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, representando o comunismo. Durou aproximadamente de 1947 a 1991, quando a União Soviética foi dissolvida. Embora as duas nações não tiveram confronto militar direto, o conflito se manifestou em competições por influência global, corridas armamentistas, exploração espacial e disputas por aliados em regiões estratégicas. Episódios como a crise dos mísseis em Cuba, as guerras na Coreia e no Vietnã e a construção do Muro de Berlim são exemplos marcantes desse período. A Guerra Fria não foi apenas uma luta pelo poder, mas também um debate de ideologias que impactaram a política, a economia e a sociedade em todo o mundo. Com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global. Essa hegemonia começou a moldar o mundo não apenas politicamente, mas culturalmente e economicamente. Tudo o que consumíamos, do cinema às tendências, parecia vir de lá. Era a nova ordem mundial. Mas o que isso significava para o Brasil? Em uma nação que vivia sob a promessa de um governo democrático, a influência externa era inegável. Collor, que era o presidente em 1991, tentava alinhar o Brasil ao mercado global, enquanto lidávamos com um cenário interno de inflação totalmente descontrolada, o desemprego crescente e o confisco da poupança do povo. Se o mundo estava mudando, o Brasil ainda lutava para encontrar o seu lugar. Enquanto famílias no mundo inteiro começavam a olhar para o futuro com otimismo, lógico, o brasileiro, que era muito sofredor, antigamente acho que era pior ainda, tinha outra realidade. A realidade do brasileiro era conseguir sobreviver ao presente. Quem fazia questão de ajudar o povo brasileiro de qualquer forma
que afirmava com orgulho a sua identidade nacional e dava o exemplo num momento muito difícil que passávamos no Brasil, é aquele que muitos chamam de o último herói brasileiro. Era uma manhã chuvosa no Autódromo de Interlagos, mas para Ayrton Senna, aquele não era apenas mais um dia, era o dia. Aí o Senna, tá chovendo! Senna já era bicampeão, já tinha corrido 6 vezes em Interlagos, mas sempre tinha algo para atrapalhar e ele nunca tinha vencido no Brasil. Sempre afirmava que o grande sonho era ganhar em casa, e após anos de tentativas que não deram certo, Senna finalmente conseguiu vencer. Ai, mas é só mais uma vitória? O que isso tem de tão importante? Não foi mais uma vitória, foi a vitória de Senna. E Senna não era qualquer um, né? Não é à toa que ele é considerado um verdadeiro herói. Tentar explicar Senna é complicado, né? Assim, todo momento que eu fui procurar alguma coisa para fazer essa parte do vídeo, eu já me emocionava. E vou me emocionar aqui de novo, falar, vou gravar de óculos. Não tem como, cara. Porque no momento que o Brasil estava todo lascado, corrupção, né, o brasileiro estava sofrendo com o confisco da poupança, quem tinha dinheiro, quem conseguia manter um pouco de dinheiro foi confiscado, né, um ano antes. A inflação crescia do dia para a noite, então se o pessoal recebia o dinheiro de manhã, tinha que correr no mercado, porque à noite já tinha outro preço. Então o Brasil não tinha muita visão de futuro, estava todo mundo lascado. O telefone era o preço de um carro naquele tempo, né? Só tinha televisão, essa liberdade, esse globalismo que existe hoje por causa da internet, nunca existiu naquele tempo, né? Não existia naquele tempo. Então só sobrava a televisão. A seleção brasileira, né? O futebol, que sempre fez parte da alegria do brasileiro, a seleção brasileira não ganhava nada. Estava vindo numa má fase. Tanto que foi campeão em 94 mais tarde, mas em 91 estava feia a coisa, né? E num momento difícil, cara, o Senna ele fazia algo mágico. Porque em situações que via que não dava, ele ia lá e fazia acontecer e brigava com todo mundo. O brasileiro era o fim do mundo aqui, né? Lançava um filme lá fora, vinha aparecer meses depois aqui. Quando o Senna ele aparecia, enfrentava todo mundo, batia de frente. Então ele vinha ali, parece que é assim, você tomava o lado do Senna. E no momento que só tinha TV, era meio que obrigatório. Você acordava de manhã no domingo, ia lá, via a corrida do Senna fazendo mágica e ganhando. Ele dava essa alegria ao povo brasileiro, que naquele momento só tinha isso, né? Então ele estava em todas as casas brasileiras, porque só tinha TV nesse momento, só tinha ele ganhando, ele sozinho, batendo de frente contra o sistema. Ele ia lá, ganhava, né? Mostrava, falava é difícil, mas vamos conseguir. Fazia questão de mostrar que ele era brasileiro para todos, fazia questão de pegar aquela bandeirinha. Puta, é difícil, cara, falar desse cara é foda. Interlagos, que era o grande sonho dele de vencer, né? Ele tinha tentado muitas vezes antes, sempre deu algum problema, sempre tinha dado alguma coisa errada, né? E ele sempre disse, é o meu sonho vencer no Brasil, né? E depois largou na frente, liderou a corrida de ponta a ponta, faltando 7 voltas, cara. Faltando 7 voltas, o câmbio do carro dele quebrou, ficou travado só na 6ª marcha.
Imagine o que é dirigir um carro normal, né, na última marcha. Ter que tocar um carro no autódromo por 7 voltas. Era impossível. Pelo menos era o que achava que era impossível, né? Foi, segurou o carro, venceu. Quando ele vence, ele começa a berrar. É muito emocionante, porque o esforço, né? Quando ele achou, quando deram no rádio, Senna, não vai dar dessa vez de novo. Ele falou, vai dar sim, eu vou ganhar essa corrida. Porque ele tinha uma motivação maior. Ele queria mostrar para o povo brasileiro que dava, que apesar do impossível, dava para vencer, né? Ele foi lá e o esforço que ele fez para vencer essa corrida foi tão grande nessas últimas 7 voltas, que assim que ele ganhou, ele teve espasmos no ombro, no pescoço, ele ficou todo travado. Foi uma vitória memorável. E quando todo mundo achava que dali ele ia para o hospital, porque era o normal a ser feito, né? Ele venceu, beleza, olha que esforço. Você vê os mecânicos pulando o Brasil, ali, todo mundo que estava no autódromo muito feliz. Falou, vamos pro médico, o Senna. Ele falou, não, eu vou lá, subir lá em cima, vou levantar o troféu para mostrar para o Brasil, para essa torcida que está aqui hoje, que é possível. Aí nas imagens você vê que nem tem força, ele tenta levantar uma vez, depois que ele consegue levantar. Esse cara era demais, num Brasil que vivia uma desgraça. Ele era o único que dava alegria, né? O Senna é tão forte o que ele passa pro brasileiro, não só pro Brasil, tá? Ele é muito ídolo no Japão, por exemplo, em qualquer lugar que você goste de Fórmula 1, o nome dele tá por aí, né? Muito forte. E ele unia a família brasileira no domingo de manhã, que passava a semana inteira toda lascada, o Brasil todo lascado, né? Ele ia lá, unia e dava uma felicidade para a família brasileira, né? Então, o que esse cara fez, assim, é difícil mensurar, né? Era muita alegria que ele nos passava. Ele falava, tá difícil, mas vamos lá. Ele mostrava, né, que era possível. Parece impossível pilotar um carro de Fórmula 1 com o câmbio travado na 6ª marcha. Senna, ele não só venceu essa corrida, ele desafiou os próprios limites humanos, provando que sonhos podem ser alcançados, mesmo quando tudo parece impossível. Não é só mais uma vitória. Nesse mesmo ano, em 91, Senna foi tricampeão mundial, né? Foi campeão nesse ano, assim como Nelson Piquet foi o último ano dele na Fórmula 1, que também era um gênio, um piloto assim espetacular, foi tricampeão também. Foi o último ano de Nelson Piquet na Fórmula 1 e Senna foi campeão em 91, tricampeão mundial. E aproveitando que estamos falando de esportes, o campeão brasileiro desse ano foi o São Paulo, que venceu o Bragantino na final. Na Libertadores, o campeão foi o Colo-Colo, o único campeão do Chile até hoje. E a primeira Copa do Mundo feminina aconteceu em 1991, na China, e foi a seleção dos Estados Unidos que venceu. O ano de 1991 foi memorável para o cinema, trazendo filmes que não apenas marcaram a cultura popular e inspiraram novas gerações. Em uma combinação de histórias impactantes, avanços técnicos e narrativas inesquecíveis, esse ano consolidou sua relevância na história da sétima arte.
O filme O Silêncio dos Inocentes foi um marco no suspense psicológico, explorando a complexidade do bem e do mal por meio de dois personagens icônicos, Clarice e Hannibal Lecter. A obra não só arrebatou o Oscar nas principais categorias, mas também elevou o gênero ao status de arte. No campo das animações, A Bela e a Fera encantou o público ao ser a primeira do gênero indicada ao Oscar de melhor filme. A mistura de música, emoção e visual deslumbrante tornou-se um novo padrão para as produções da Disney. A revolução técnica veio com O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. O diretor James Cameron desafiou os limites da tecnologia com efeitos visuais inovadores, enquanto entregava uma história emocionante, unida de muita ação, humanidade e redenção. O humor sombrio e excêntrico ganhou vida em A Família Addams, que trouxe os icônicos personagens da televisão para a telona, mesclando nostalgia e um estilo visual único que cativou públicos de todas as idades. Cabo do Medo, dirigido por Martin Scorsese, entregou uma tensão palpável com a performance inesquecível de Robert De Niro com o vingativo Max Cage, um thriller psicológico que explorou os limites da moralidade e do medo. Já em O Pescador de Ilusões, o diretor Terry Gilliam trouxe um olhar poético e profundamente humano sobre dor, amizade e redenção, mostrando como o cinema pode ser uma ferramenta de introspecção e transformação. Hook, A Volta do Capitão Gancho, revisitou o clássico Peter Pan, reinventando-o com um toque moderno e nostálgico. Robin Williams e Dustin Hoffman entregaram performances que marcaram a imaginação de uma geração. A guerra explode no Golfo Pérsico. Paralelamente à magia do cinema, o mundo assistia a uma narrativa bem mais real, a Guerra do Golfo. Pela primeira vez, um conflito era transmitido ao vivo, transformando a televisão em um palco de guerra. Você de repente estava ali assistindo Chaves, né? Vendo o seu Madruga apanhar da Dona Florinda ou bater no Kiko, e o Chaves se esquivando de todo mundo, e fala assim, vou mudar de canal, dava um comercial, vou ver o que está passando. Aí de repente você caía ali numa imagem, um F-15 bombardeando alguma cidade do Iraque. Era isso que estava acontecendo. Essa dualidade marcou profundamente 1991. Se por um lado o cinema oferecia refúgio, a televisão nos lembrava da dura realidade, mostrando como as narrativas da vida real e da ficção coexistiam, moldando o imaginário de uma geração. A novela O Dono do Mundo era transmitida às 20 horas, famosa novela das 8, com tramas recheadas de ambição, poder e traições. A história acompanhava as manipulações do inescrupuloso cirurgião Felipe Barreto, que é Antônio Fagundes, cuja obsessão pelo controle impactava a vida de todos ao seu redor, especialmente a de Márcia, a Malu Mader, a mocinha que carregava força e vulnerabilidade. Embora tenha enfrentado resistência inicial do público por abordar temas controversos e personagens moralmente complexos, a novela se consolidou como uma obra ousada, refletindo as tensões sociais e comportamentais da época. Como é que pode? Um grande cirurgião plástico como eu, envolvido com essa gente pobre, sem graça. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Pela disputa do conhecido horário nobre, o SBT apostou fortemente numa novela mexicana, Carrossel. A novela infantil
com suas histórias leves e personagens cativantes, conquistou o coração das crianças e das famílias brasileiras, tornando-se um fenômeno cultural. Enquanto a Globo investia em tramas complexas, Carrossel mostrou que a simplicidade e a emoção eram armas poderosas para cativar o público, colocando o SBT no centro da disputa pelo horário nobre. No horário nobre, que era o pico da audiência quando todo mundo estava em casa, a disputa não ficava só com as emissoras, né? Dentro de casa era uma verdadeira guerra. Isso porque em 1991 o Brasil sofria tanto que era muito difícil ter mais de uma TV, porque a mãe queria acompanhar a novela, o filho queria ver o Carrossel, queria ver o Cirilo se dando bem. Rolava de tudo para ver quem conseguia ter acesso ao aparelho de TV. Era uma verdadeira guerra, com negociações, choros e revezamentos, enquanto um canal agora entrou no intervalo. Deixa eu dar uma olhada na minha novela. Era assim que funcionava o esquema. A televisão, naquele tempo, era o centro das atenções, das emoções nos lares brasileiros. E manipulação. Fora do famoso horário nobre e sem competidor, a novela Vamp fez muito sucesso, que trouxe uma abordagem totalmente inovadora ao horário das 19, misturando humor, romance e o universo dos vampiros. Com Cláudia Ohana e Neila Torraca em papéis icônicos, a novela conquistou o público com sua narrativa irreverente e trilha sonora marcante. Vamp não só divertiu, mas também se tornou um clássico inesquecível da televisão brasileira. Aqui é onde eu sei que eu vou cometer algumas injustiças e deixar várias coisas importantes de fora. Já peço perdão por isso, mas o ano de 1991 foi um marco na história da música. E é muita coisa, é impossível abordar tudo. É por isso que eu falo, eu vou deixar coisas importantes de fora, até sem querer. Mas é o seguinte, se eu deixar algo muito importante de fora, não fique bravo. Isso só mostra como 1991 foi um ano verdadeiramente extraordinário para a música. Mas vamos lá. É fácil argumentar que não houve ano tão marcante para a música recente como 1991, simplesmente pela grande quantidade de acontecimentos relevantes ocorridos em um período tão curto. Dangerous, de Michael Jackson, mostrou ao mundo sua genialidade pop renovada. Enquanto o disco V ou 5 de Legião Urbana trouxe poesia e reflexão ao rock brasileiro. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver. O disco Act On Baby do U2 foi um marco da reinvenção da banda. Assim como Prince, que brilhou com o álbum Diamonds e Pearls. Nirvana abalou as estruturas com Nevermind, que liderou a revolução grunge.
enquanto Pearl Jam estreava com força o álbum Ten. Guns N' Roses lançou o álbum Use Your Illusion 1 e 2, consolidando seu legado. A banda Metallica atingiu o ápice comercial lançando o Black Album. A banda Red Hot Chili Peppers misturou funk e rock em Blood Sugar Sex Magic. Enquanto Ozzy Osbourne marcou presença com No More Tears. Marisa Monte lança o álbum Mais, que encantou com sua mistura de MPB e sofisticação. Do outro lado, a banda Sepultura elevou o metal nacional com o álbum Arise. Tudo isso? Pelo Brasil, em 1991, até um pouco antes, o sertanejo estava em alta e muito presente na vida do brasileiro. Tanto que o programa Sabadão Sertanejo, que o Gugu apresentava, estreava no SBT. E lembra que eu falei? O que tinha de entretenimento para as famílias brasileiras no Brasil era a televisão. Então, se aparecia o sertanejo, ia influenciar todo mundo. Zezé de Camargo e Luciano lançam o álbum de estreia da dupla. Tem aquela música, É o Amor. Meu Deus, que desespero de música. Aonde você ia, tava tocando esse negócio. É o amor. Chitãozinho e Chororó lançaram 2 álbuns nesse ano. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Foge de mim, faz tudo errado. E nós nascemos só pra cantar. Sandy Júnior também lançaram seu álbum de estreia, que tem aquela música Maria Chiquinha. Você foi fazer no mato Maria Chiquinha. Que cor? Vamos ser sinceros, a letra dessa música é muito estranha para 2 crianças estarem cantando. Então eu vou te cortar a cabeça.
deixa que eu aproveito. Teve também álbum de Leandro e Leonardo. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. Entre outros. Confere aí. Ai, paixão, acelera, corpo nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixa esta vontade dividida, quero estar. Em 5 de fevereiro de 1991, a banda Queen lança o álbum Innuendo, com a famosa Mas, infelizmente, não foi isso que marcou o ano da banda. O Freddie Mercury, o vocalista do Queen, que todo mundo conhece, né? Tem um filme dele muito bom aí, morreu no dia 24 de novembro, aos 45 anos, em decorrência de complicações do vírus HIV, né? Da AIDS. Ele vivia com o vírus há pelo menos 4 anos. Apesar das fortes suspeitas da imprensa e dos fãs sobre seu estado de saúde, o cantor só assumiu publicamente o fato na véspera de sua morte. Esse cara foi muito mais do que um músico, né? Ele foi um ícone. Com a sua voz poderosa, sua presença de palco bem magnético, o carisma incomparável que esse cara tinha, ele de certa forma revolucionou o rock e transcendeu gêneros, já que ele gostava muito de misturar, né, música eletrônica, o rock, até a música clássica. Até o nome do nosso gato se chama Fred, em homenagem ao cantor do Queen, né, ao vocalista do Queen, esse gatão bonitão. Fred deixou um legado imortal. Sua criatividade e modernidade continuam a inspirar gerações, consolidando como uma das maiores lendas da música mundial. Quem também faleceu em 1991 foi o cantor de MPB Gonzaguinha. Filho de Luiz Gonzaga, ele traçou seu próprio caminho, com letras marcantes, cheias de críticas sociais e emoção, como Sua vida foi tragicamente interrompida em abril, em um acidente de carro, deixando um vazio imenso na música brasileira. Gonzaguinha partiu cedo, mas suas canções continuam ecoando, eternizando sua mensagem e talento. No ano de 1991, nasceu o cantor Luan Santana, no dia 13 de março. O que vocês acham aí dessa troca que o universo nos deu? Foi o Gonzaguinha e veio o Luan Santana, né? Brincadeiras à parte aí, os 167 fãs do Luan Santana não fiquem bravos, tá? É só uma brincadeira. Era a noite quando Diana e Charles Lady Di. Já era noite quando Diana e Charles desembarcaram no Brasil, no dia 22 de abril de 1991. O motivo principal do casal real ao Brasil era a questão ambiental. Na manhã do dia 23, Lady Di e Charles se encontraram com o então presidente Fernando Collor de Mello. A ocasião foi marcada pela tentativa de um invasor que queria a todo custo beijar o herdeiro do trono britânico. Esse foi o único momento que a atenção maior foi no Charles. Ele ficava puto da vida porque a imprensa sempre queria saber muito mais, infinitamente mais, da Diana. A atenção era quase que exclusiva a ela. E o homem ficava bravo com isso, hein? Ficava todo enciumado. De 12 a 21 de outubro de 91, o Papa João Paulo II
esteve em solo brasileiro e passou por 10 capitais. A visita do Papa a Cuiabá foi um evento marcante para muitos. O Museu da Arte Sacra da cidade tem uma exposição enorme e permanente com artigos e fotos da visita. Quem também passou pelo Brasil foi o líder sul-africano Nelson Mandela. Fez visita de 5 dias no Brasil. Libertado no ano anterior, depois de passar 27 anos preso por lutar contra o regime de segregação racial em seu país, em viagens ao exterior, o líder cobrava de alguns governos, inclusive do brasileiro, a manutenção das sanções comerciais à África do Sul, até que o direito de voto fosse garantido também aos cidadãos negros do país. Depois de passar pelo Rio, Brasília, Vitória, São Paulo e Salvador, declarou-se sufocado de tanto amor no Brasil. Enquanto o mundo celebrava diversas mudanças planejadas, um pequeno passo na tecnologia estava prestes a transformar tudo de uma vez por todas. Em 6 de agosto de 1991, o físico britânico Tim Berners-Lee apresentou o conceito global da World Wide Web, o famoso WWW, a internet que conhecemos hoje. Nessa data, foi ao ar e para todo o público o primeiro site da internet, contendo uma página de texto básico e palavras com hiperlinks. Depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. 1991 não foi apenas mais um ano no calendário, foi um divisor de águas que moldou o mundo como o conhecemos. De vitórias históricas a despedidas emocionantes, de revoluções culturais a transformações tecnológicas. Cada momento desse ano carregava o peso de algo maior. 1991 nos deixou lições sobre resiliência e a constante busca por um futuro melhor. O que ele nos ensina é que mesmo em tempos de mudança, o espírito humano encontra maneiras de brilhar. E é por isso que, décadas depois, ainda nos lembramos e celebramos o ano que redefiniu a nossa história. Vocês viram que o ano de 1991 teve vários filmes excelentes, mas se você quiser saber o melhor ano, tem esse vídeo aqui. E vimos brevemente que a internet para o público geral começou ali em meados de 1991. Mas se você quiser saber como de fato tudo isso começou, tem esse outro vídeo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até breve. Tchau.